A espera acabou. Piracicaba, a festa começou. As conversas que vão te prender. O talk show que veio pra acontecer. É o nosso podcast Talk Show. Com a melhor vibe que pintou. É o nosso podcast Talk Show. Podcast Talk Show. E bem-vindo mais uma vez, meninos e meninas, ao nosso podcast Talk Show, né? Nosso caminhãozinho que tá indo de um lado pro outro, a gente itinerante, mas trazendo, ó, só entrevistas topíssimas. E lógico que hoje não poderia ser diferente. Estou com uma pessoa muito bem conhecida em Piracicaba, gente. É muito famosona, né? Que nem a mulherada fala aqui, mas que já já vou falar dela, vou apresentar para vocês. Porque antes, além de agradecer vocês, essa audiência, de estar sempre com a gente, quero também agradecer eles, os nossos patrocinadores que estão sempre juntos, estão segurando nossa mão, né? Aonde o podcast Talk Show, eles vão junto. E hoje também tem o Fê, sim, o Fê com os comentários também, o olhar dele. Então, aguardem, que é muita novidade, muita coisa boa, muito papo gostoso. Mas vamos agradecer eles então. Primeiramente, a Casa Mais Marcenaria Móveis Planejados, que cedeu o local aqui hoje para a gente poder fazer essa entrevista topíssima. Agradecer também Cortinas e Companhia da nossa querida Edna, cortina, persianas, cortinas e companhia. A minha querida Bruna Pedro, lash designer. Tauana Blonde, que cuida do meu cabelo, da minha make. Bela Dona Esmalteria, também que cuida das minhas unhas, tá sempre junto. Una Boutique, que cedeu hoje, ó, o meu modelito diferentona hoje também, né? Então, mulherada que quer também ficar glamurosa com suas roupas, ó, Una Boutique. Vá viver limpezas Piracicaba, limpeza residencial, comercial e de eventos. E para limpar, o que você precisa de produtos de limpeza? E é com eles, senhor e senhora limpeza. Também agradecer o Defran Restaurante Pamonharia, né? Que são as delícias do milho aqui de Piracicaba, que logo, logo estará também no Revelando São Paulo, que falamos sobre isso na semana passada. Casa de Bolos Piracicaba, que hoje cedeu a novidade pra gente, que é os deliciosos bites, que são os bolinhos que a gente, ó, chuncha no recheio, que daqui a pouco a gente vai experimentar aqui também. Delícia. Doutora Elisângela Parra, que acompanha a gente em tudo. E também Cheiros e Efeitos, que mandou uma lembrancinha para nossa querida convidada hoje, que são artes em concretos. É isso aí. Hoje o podcast Talk Show recebe uma mulher que se tornou referência na defesa, acolhimento e proteção de outras mulheres. Isso mesmo. Ela é mestra em Direito, delegada da Defesa da Mulher e há mais de 13 anos dedica sua vida ao combate à violência e à busca por justiça. Então, ó, é contra quem anda fora da linha, hein? Tem que andar na linha. Uma profissional admirada pelo trabalho sério, humano e comprometido. Mas por trás do distintivo existe uma grande mulher cheia de histórias, aprendizados, desafios, sonhos e conquistas. Hoje vamos conhecer a delegada, mas também a mulher por trás dessa linda profissão. Recebam com muito carinho, delegada Olívia Fonseca. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, Ká? Muito obrigada pelo convite. Te sigo na internet, adoro seus vídeos. Nem acredito que eu tô aqui com a Ká glamurosa. A honra é minha! Até pus uma cor meio diferentona, Eu vi! né? Porque estamos, afinal, no sábado à noite, né? E gravando aqui. E eu agradeço as palavras iniciais. Acho que fico muito feliz de poder falar do meu trabalho, que é realmente o trabalho que eu faço com muita dedicação e amor. Muito feliz pelo reconhecimento que eu venho recebendo por esse trabalho.
e um sentimento de gratidão. Gratidão a você, gratidão a todas as pessoas que estão aí por trás e ajudando a gente, porque ninguém faz nada sozinho. Isso, exatamente. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito mesmo, né? Um orgulho na nossa cidade ter a doutora Olivia como nossa delegada aqui. Porque, gente, ela não é conhecida só aqui em Piracicaba. Ela é conhecida no Brasil. Eu digo isso, delegada. Chamar delegada, não costumo falar delegada, né? Porque eu tenho várias amigas que são do marketing digital de vários estados, e ela fala: Nossa, você é da cidade daquela delegada famosona? Elas falam isso para mim, inclusive várias já repostam seus vídeos. Eu falo assim: Não, eu sou mesmo, que orgulho. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz porque eu sempre falo que não é sobre fama, né? É sobre conhecimento. Sim. Né? O que eu mais gosto é quando as mulheres vêm e falam para mim: Olha, eu não sabia o que era um relacionamento abusivo até assistir o seu vídeo. Uhum. Então, quando eu abri minha página na internet, porque eu sempre tive Instagram, mas sempre foi fechado. Então, quando eu abri, eu realmente abri com essa vontade de conscientizar. Porque a violência contra a mulher ela é muito cultural. Sim. É muito difícil de você enfrentar, a não ser que você fale disso sem parar. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou começar a fazer isso por Piracicaba para que as mulheres conheçam a DDM, porque Sim. tem muito ainda preconceito com relação ao trabalho da polícia. Uhum. A mulher tem medo de uma delegacia de polícia. Sim. Aí eu falei, vou abrir meu Instagram, vou começar a mostrar que por trás da delegada tem uma mulher, por trás dos policiais, são seres humanos, pessoas que são Sim. treinadas ali. E isso tem me trazido muito reconhecimento. E é por isso que eu fico feliz, porque quando olham para mim, eles olham uma pessoa que batalhou, que estudou, que está aqui por seu esforço, né? Sim. Não é aquela fama pela fama, né? Não, Porque pelo seu hoje a trabalho. internet está cheia de Sim. fama pela fama, né? Então eu fico muito feliz por causa disso, principalmente quando meninas vêm falar comigo, porque o meu foco é trabalhar com a mulher, né? E a mulher, ela precisa dessa validação, ela precisa dessa ajuda, desse apoio. Então eu fico muito, muito grata por ter esse sentimento. Sim, é isso que eu falo. O seu trabalho é diferenciado. Lógico, para você ter o seu cargo, como eu comentei antes, ser uma delegada, você teve muito esforço, muito estudo, muita batalha por detrás. Mas você não pegou todo esse seu conhecimento, esse seu mérito e ficou atrás de uma escrivaninha ali, só na delegacia. Não, você vai à luta, você além de fazer seus vídeos informativos para as mulheres, você está sempre ali. Eu vejo vários. Você ali junto com os policiais, fazendo as ações. Então, esse é o seu diferencial. Então, por isso que você se destaca. É porque eu quis mostrar para as pessoas, porque assim, o que eu mostro na internet é o que a gente sempre fez na DDM. Porque as pessoas ainda têm a impressão que DDM não tem policial, né? Que a Delegacia de Defesa da Mulher é uma delegacia, porque a gente tem um cunho social muito forte. Aí as pessoas acham que ali não tem policial. E aí eu falei, deixa eu começar a mostrar um pouco o nosso, porque aquilo ali é o nosso dia a dia. Como é o nosso dia a dia? Que não é só ficar atrás de uma mesa, fazendo atendimento, que a gente vai em loco, a gente faz investigação, nós fazemos prisões, nós fazemos apreensão de arma, nós participamos de grandes operações. Então, assim, eu quis mostrar realmente que a mulher ela pode contar com a delegacia no sentido também da proteção, da orientação, porque, por exemplo, o que acontece muito, a mulher vai lá, pede uma medida protetiva e relata uma situação que envolve o celular do agressor ou que ele tem uma arma registrada. A gente vai até lá, a gente aprende essa arma, a gente aprende esse celular, a gente faz perícia nesse celular. Então tem um trabalho muito maior do que só ou ficar atrás de uma mesa ou só ficar pedindo medida protetiva, né? A delegacia ela tem um cunho social muito forte, ela é uma delegacia especializada no atendimento a mulheres, pessoas que se identificam com o gênero feminino, crianças e adolescentes, e ela faz tudo que uma delegacia normal, comum faz. E o legal também é que você inspira mulheres também a ter a sua profissão, né? Que quando você mostra ser uma mulher forte, além de por isso que a gente quer mostrar hoje a Olivia por detrás das câmeras também, e quanto você inspira as mulheres a também ser uma delegada, né? Hoje em dia. Eu mostro muito isso no meu Instagram, que por trás da autoridade tem uma pessoa normal, uma pessoa comum, né? E eu sou uma pessoa muito empática, né? Eu sou uma pessoa que tem uma empatia muito grande pelo ser humano, pelos bichos, né? Enfim. E é justamente isso que eu quero mostrar para as pessoas.
E não só inspirar elas a serem delegadas, eu quero inspirar mulheres a serem independentes. Sim. E eu não sou contra casamento, eu não sou contra homem, eu não sou, né, a feminista, eu sou uma pessoa que entende que o papel da mulher na sociedade é muito importante. E como eu, né, tive muita validação, desde os 5 anos eu falo que eu quero ser polícia, e meus pais nunca falaram, não, muda de ideia, não, é Sempre te perigoso, apoiaram. sempre me validaram. Sim. E eu vejo a falta que isso faz na vida, às vezes, das mulheres. Sim. Né? As palestras que eu dou, sempre pergunto para as crianças, quem aqui de domingo lava a louça? A mulher ou você ou seu irmãozinho? É sempre a gente e tal. Então eu quero mostrar assim, que pode-se ter um relacionamento, com certeza, mas que a mulher ela vai se sentir muito mais segura se ela estiver segura com ela mesma. Sim. Se ela estiver feliz com ela mesma. E ter um cargo de liderança também. Não é que Sim, não é só com certeza. os homens que tem. Uma mulher pode ter um cargo de liderança e ter um convívio doméstico também. Sim, né? sim. E é justamente isso que eu quero mostrar. Por exemplo, no casamento, os deveres da casa, eles têm que ser divididos entre o homem e a mulher. Porque você vê que as mulheres ela abrem mão da vida delas para que o homem possa crescer. Sim, e aí essa troca não acontece. E aí ela se separa depois de 20 anos de casada, depois de 20 anos de dedicação a esse homem, e ela se vê sem uma profissão, sem um emprego, sem uma roda de amigas, porque às vezes o marido a afastou das amigas. Então é muito difícil a mulher recomeçar. Sim. Por isso que muitas vezes ela volta, e eu não julgo as mulheres que voltam, porque é todo mundo novo para ela ali. Ela vai ter que lidar com coisas que ela não teve que lidar a vida inteira. Então, às vezes, ela prefere mesmo suportar a violência do que pensar como eu vou sustentar meus filhos. Como que eu vou recomeçar de novo? Recomeçar, exatamente, porque eu tenho 42 anos e eu falo, eu não troco a minha idade de quando eu era mais nova, assim, porque o tempo traz uma sabedoria pra gente e traz uma maturidade pra gente. E tem coisas que eu comecei a fazer agora, sabe? Então eu acho que as pessoas têm que parar de se limitar com relação à idade, sabe? Não tem mais tempo para isso, não existe. Exatamente, o tempo vai passar de qualquer forma. Você que vai escolher como o seu tempo vai passar. Se você vai ficar esperando, vendo a vida passar, ou se você vai fazer a sua vida, fazer o seu destino e ter a vida que você quer. Isso mesmo. Entendeu? Mas o que nós queremos saber inicialmente, quem é a Olivia quando ela descansa o distintivo? O que ela gosta de fazer quando ela vai embora para casa? Deitar e ficar com as minhas gatas. Deitar com as gatas só. Porque, você não é baladeira, Olivia? Não sou, já fui muito, só que eu acho que tudo tem fase, né? Eu com meus 16 anos, 17, nossa senhora, eu virava à noite na balada, trabalhava, nossa senhora. Só que eu aproveitei muito, assim, eu fui uma pessoa que, eu tive muita liberdade, porque meu pai falou assim pra mim, a partir do momento que você trabalhar e se sustentar, mesmo morando comigo, eu não vou mais pôr horário para você voltar para casa, porque eu tinha horário das 10h30, né? 10h30 tinha que estar em casa. Por quê? Porque você vai ser responsável pelos seus horários, pelas coisas que você quer comprar. Então, assim, não quero faltando do serviço. Vai virar noite na balada? Pode virar, mas outro dia vai trabalhar. Não quero nem saber. Então, assim, eu tive muita liberdade. Então, eu aproveitei muito minha adolescência. Minhas irmãs, nós somos todas perto. Então, a gente saía muito juntas. Então, eu viajei, eu fiz bastante coisa dos 12, porque eu cresci encharqueada. Então, eu tinha uma criação diferente, assim. A gente vivia na rua, brincando, indo, vindo e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer direito, e aí eu percebi que a coisa ia ficar um pouco mais séria, daí eu comecei a virar gente. Mas hoje em dia, minha vida basicamente é trabalhar, porque eu não vejo o trabalho como eu trabalhar para esperar o fim de semana chegar e só vou viver no fim de semana. Não. O trabalho, para mim, é o que vale a pena. Sim. Sabe? Quando eu tô na delegacia, eu tô bem. É como se eu fosse outra pessoa, realmente, assim. Lá eu tô bem, eu enfrento tudo. Você realmente ama o que faz. Realmente amo, assim. Muitas delegadas são mandadas para DDMs sem gostar de trabalhar com violência contra a mulher. Só pelo fato de ser mulher, de precisar de mulheres nessa unidade. Eu não, eu tô há 13 anos, já é minha segunda DDM,
e num lugar que eu gosto, num lugar que eu quero, tanto que o meu mestrado é na área de violência contra a mulher. Ai, que legal. Então, assim, e depois que a DDM passou a funcionar 24 horas, o nosso turno se estendeu um pouco. Uhum. Então, eu fico na delegacia todo dia até umas 7, 7h30 da noite e tal. Sim. Daí, quando eu chego em casa, eu tô muito cansada, Só quer descansar. só quero Dá descansar. carinho pras gatas. Exatamente. Aí eu gosto muito de assistir musical na internet. Eu gosto muito de planejar a próxima viagem, assim, porque eu viajo pelo menos uma vez por ano. Ai, gostoso. E de fim de semana ver minha família, ficar com a minha família. Eu sou muito caseira, né? Então, hoje em dia, quando é 10 horas, 10h30, para mim a balada já acabou. Né? Para mim, só vou em Já. balada que tem lugar para sentar e que acaba cedo. Mas faz parte da gente que passou dos 40, né? Acho que todo mundo é assim. Mas eu vejo, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem 40 anos, que ele ainda vira à noite e fala, meu, como é que você consegue? Se eu dormir fora do horário, já fica difícil para acordar, para ir na academia, para fazer minhas coisas. Eu falo, como você consegue? Porque eu não consigo mais. Assim, para mim, assim, 1h da manhã, assim, é muito tarde. 2 horas, nossa, dormi 2 horas da manhã. Eu acho que eu dormi recentemente porque foi meu aniversário, a gente fez uma confraternização. Mas eu não saio à noite, assim. Eu sou uma pessoa muito diurna, eu sou uma pessoa muito voltada mesmo para o trabalho, que é o que eu gosto. Você falou em viagem, você gosta de campo, gosta de praia, o que você gosta? Então, eu sou meio obcecada com certas coisas, eu tenho meio que hiperfoco em certas coisas. Então, eu nunca tive, quando eu era mais nova, eu nunca tive oportunidade de viajar para fora, né? Meu pai é até hoje pedreiro, mas ele tá pequeno na firma de construção. Minha mãe era empregada doméstica, largou tudo para cuidar da gente. Então, eu nunca tive a oportunidade, assim, eu não fui aquela criança que foi para Disney e tal. E meu pai também, por causa do trabalho, ele não perdia dia de trabalho. Sim. Então, a gente não tinha viagem de férias e tal. Uhum. Então, quando eu fiquei mais velha e consegui, né, ficar independente, e aí eu fui para Disney com 30 anos, né? Por isso que eu falo para as Ai, que pessoas, delícia. eu falo para as pessoas ter paciência de esperar o momento certo para chegar as coisas. A gente vive Sim. muito no imediatismo, a gente quer as coisas para ontem. E aí agora eu sempre amei tudo relacionado a Nova York, tudo relacionado a Nova York, filme, série, tudo. E aí eu fui uma vez, gostei muito. Aí veio a pandemia, tal, aí já não viajei mais. Aí fui para Nova York de novo ano passado, no começo do ano passado. E aí tem um musical que eu gosto muito que chama Hamilton, né? Que tem até na Disney, quem quiser assistir. E eu fui em janeiro com a minha sobrinha para Nova York, que foi uma viagem que eu tinha prometido quando ela fez 15 anos, que eu ia dar de presente para ela. A gente foi, ela já tinha 16, 17. E aí eu estava trabalhando um dia e vi que um dos atores originais, porque esse musical tem 10 anos, ia voltar. Aí eu lembro até hoje, eu estava trabalhando e eu falei assim, eu entrei no site e o site estava congestionado para vender ingresso. E eu tinha férias bem na época que ia ser um musical. Olha. Aí eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, eu vou conseguir comprar o ingresso. Se não for da sua vontade, eu não vou conseguir comprar. E aí eu consegui comprar. Aí eu comprei o ingresso sem ter viagem programada, sem ter hotel, sem ter nada. E o meu ingresso estava garantido. Exatamente. E uma coisa que é muito interessante, eu ainda tinha muita vergonha de assumir certas coisas que eu gosto por medo que as outras pessoas fossem falar. Né? Porque a gente, não adianta, a gente tenta se amoldar ao que a sociedade acha comum, acha normal. Eu sou uma pessoa que eu não sinto falta de ter um relacionamento. Eu já namorei, né? Já tive, né, namoros longos, enfim. Mas hoje em dia, né, não sinto falta disso. E por muito tempo eu achava que eu precisava ter alguém do meu lado, porque na sociedade a mulher não precisa ser só bem-sucedida. A mulher ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, exatamente. E aí, depois que eu fiz 40, eu tive um relacionamento muito ruim. Meu último relacionamento foi muito tóxico. Quem pensa que a gente não passa por isso, a gente passa também. Passa, delegada. E aí eu dei uma traumatizada e falei, vou ficar um tempo sem ser com ninguém. Daí falei, vou fazer a primeira viagem sozinha da minha vida, que foi essa vez que eu fui assistir. E aí, minha querida, nossa senhora, aí de charqueada para o mundo. Aí minha mãe falava, como é que você vai viajar sozinha para Nova York? Você fala inglês, mas não fala o suficiente. Eu falei, mãe, eu vou. Eu vou. E assim, foi uma das melhores experiências da minha vida. Ai, que legal. Assim, olha. viajar sozinha.
E aí eu fui em março de novo, Uhum. e agora, se tudo der certo, eu vou em novembro de novo, porque vai voltar o outro ator do musical. Aí, bora lá então. Daí as pessoas falam, nossa, mas você deve ganhar muito bem. Então, não é sobre isso. Uhum. Eu moro num apartamento pequenininho, eu tenho um carro 2017, então eu gosto de gastar meu dinheiro com outras coisas. O que te faz bem. Exatamente. E aí, como eu não tenho filho, não tenho marido, porque o orçamento, hoje em dia, ele é um orçamento familiar, né? Sim. Ele não é... As pessoas que são casadas, elas se preocupam com filho, Sim, com e escola. tem esse gasto a mais para as crianças, eu bem que digo. Então, quem tem filho, eu vejo minhas irmãs têm filho e tal. Agora, imagine, assim, você trabalha e tudo que você ganha para você. Sim. Então, assim, eu vou guardando meu dinheirinho e eu tenho hiperfoco por Nova York. As pessoas falam, você não quer conhecer outros lugares? Eu falo, não. Porque quando eu tô lá, não sei, parece... E aí eu comecei, depois dos 40, a assumir as coisas que eu gosto. Minha amiga ficava assim, falando pra mim, você vai pra Nova York todo ano mesmo? Eu falei, vou. Vou, que é o que eu gosto de fazer. Mas você não vai conhecer outro lugar? Eu falei, se eu tiver dinheiro pra fazer mais uma viagem no ano, aí eu vou. Se eu não Mas se tiver, não- aí eu só vou pra Nova York. Porque é lá que você gosta de É um negócio assim, sabe? E aí, a mesma coisa, usar as pulseiras da amizade. Taylor Swift. Eu amo Taylor Swift. Sim, já vi que é fã. Foi no show, fiz festa de aniversário, Sim. temática e tal. E os fãs trocam as pulseiras da amizade. Uhum. E aí, quando eu comecei esse processo de abrir a DD, eu tô falando sem parar, você me Não, continua, a gente quer saber, né, Lívia? Porque daí, quando eu abri o processo, eu comecei esse processo de aproximar as pessoas da DDM, eu comecei a fazer as pulseiras, mas eu faço assim, DDM, Sim. ó, Ligue 180, aí depois que eu até vou te dar legal. uma, tal. E aí, na internet, eu comecei a chamar as mulheres para ir na delegacia para receber a pulseira. Aí vem aqui, você pega uma pulseira, você conversa, tal. E virou um negócio muito legal. Porque daí elas iam para pegar a pulseira. Sim, elas essa estão indo para proximidade, pegar a isso. pulseira. E aí elas... Então, também tem uma situação que eu gostaria de relatar. Eu queria saber como é, eu queria Sentir saber... a vontade de estar contando o que Exatamente. está acontecendo. E os atendimentos na DDM, eles não seguem o padrão. Não tem como você criar um protocolo e falar que todas as mulheres vão ser atendidas desse jeito. Não. Sim. Porque elas têm histórias, necessidades. Tem mulher que só quer fazer um BO para ter paz na vida. Tem mulher que quer processar e quer que o agressor vá preso. Tem uma que só quer desabafar. Tem a outra que só quer desabafar. Tem a outra que fica pensando, vai uma vez, depois fala, olha, eu vou ver se eu crio coragem e tal. Sim. Depois eu venho. E acaba ficando um negócio muito legal. Porque daí as mulheres agora, elas vão vir pegar pulseira, mas também vêm fazer um BO. Vim conversar sobre algo. Exatamente. Então aumentou muito o nosso atendimento também. Você humanizou o atendimento. A ideia sempre foi mostrar que eu sou uma pessoa forte e tal, mas eu não sou uma super heroína, né? Eu tenho meus problemas pessoais, eu tenho meus problemas de saúde, né? Enfim, e por trás da delegada tem uma pessoa que lutou muito, que vem de uma origem humilde, que agora pode realizar seus sonhos, mas tudo por meio do meu trabalho, cada centavo tudo ganho por luta, né? honestamente. Então, e eu tento mostrar isso também quando eu vou nas escolas dar palestra, né? Porque eu sou da escola pública. Eu sou uma pessoa que veio da escola pública. E eu vim de uma origem humilde, só que eu vim de uma família uma base muito forte, né? Meus pais são casados há 48 anos. Eu não cresci vendo discussão. Eu não cresci vendo. Teve uma base forte eles tinham os problemas deles, meu pai e minha mãe, com certeza, mas eles resolviam na hora certa, no lugar certo. Nunca vi meu pai destratar minha mãe em público, nunca vi meu pai desautorizar minha mãe em público. Às vezes ele até não concordava com alguma coisa que minha mãe falava com relação a gente, mas depois eles conversavam em casa. Sempre foi, e a recíproca também sempre aconteceu, sabe? Sabe aquela história? Vai falar com seu pai. Não adiantava, não tinha esse jogo em casa. Se meu pai falasse não, minha mãe ia continuar falando não. Mesmo que depois eu escutasse ela falar, ai, tadinha, Lulu, né? Meu pai chama Lulão, falou Lulão pra ele. Tadinha, Lulu, por que você não deixou ela ir? Não, Cadê? Não, tudo bem e tal. Nunca vi, sabe? Nunca vi minha mãe sofrer violência. Para você ver como que a base familiar é importante para a formação do caráter da criança. Exatamente, né? Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo hoje em dia. Por isso que tem que se pensar muito antes de ter um filho, antes de você casar com alguém.
né? Você se precaver. Se você for uma mulher que tem bens, você se precaver. Ah, mas já casa pensando em separar? Não, você casa sabendo que às vezes nem tudo é para sempre. Sim. Às vezes acontece, a vida toma outro rumo e você tem que estar Acontecimentos, né? exatamente. E você tem que estar preparada para o que vai acontecer, né? Uma separação, alguma coisa. Por isso que eu falo, a mulher, eu quero ser dona de casa, tudo bem, tudo ok, mas eu acho ruim você não ter sua renda. Sim, Porque você vai ter que sempre se submeter a outra pessoa, que o dia que ele estiver bem, ele vai te tratar bem, que o dia que estiver mal, vai te tratar mal. E casamento é parceria, né? Casamento não é uma relação A gente econômica. casa querendo que seja tudo bem, mas o amanhã pertence a Deus, a gente fala. Exatamente. Pessoas mudam, situações mudam, Situações né? mudam. Então, a mulher tem que sim ter uma formação, tem que trabalhar, tem que pensar em si mesma, Com certeza, né? com certeza. Mas, Olivia, conta pra gente uma curiosidade. A Olivia criança, ela era quietinha ou ela era, assim, terrível? Como diz que eu falo com a minha filha, terrível, né? Que ela não para. Era terrível ou era quietinha? Como que ela era? Eu era quieta. Eu era quieta. A gente é em 3 irmãs mais perto e uma irmã que nasceu mais longe. Das 3, a do meio era a pior, assim. Ela era a que tacava fogo na casa, ela era a que resgatava cachorro com uma mordida e tal. Eu sempre fui muito quieta, muito tímida, daquelas coisas que se escondia atrás da mãe, sim. Sim. Aí eu tive um problema no joelho, que eu precisava usar bota ortopédica, usei bota ortopédica há 5, 6 anos, e aí as crianças tudo de sandália da Xuxa, de sandália da Angélica, e eu com aquele sapato preto, então isso me deixou mais tímida. Aí meus pais, coitados, eles estavam numa época super difícil, e tinha uma escolinha particular encharqueada, minha mãe conversou com meu pai, falou, vamos pôr ela um ano mais cedo, nessa escolinha, só para ver se ela desenvolve um pouco, porque eu era muito tímida e o problema no joelho acabou deixando mais tímida ainda. E aí eu fui desenvolvendo, eu lembro que eu aprendi a amarrar o sapato na escola. Legal. E aí eu fui crescendo e eu sempre fui a pessoa mais assim, mais quieta, mais, sabe? Mas sempre gostou da polícia? Sim, com 5 anos eu falava que eu queria ser polícia. 5 anos. Minha mãe fala que a gente tinha uma vizinha que a gente gostava muito, e minha mãe às vezes conversava com ela pelo muro, e aí um dia ela perguntou pra mim, o que você quer ser quando você crescer, Olivia? Daí minha mãe fala que eu tinha 5 anos, e eu falei, polícia! E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ficava na polícia. Aí meu pai tinha um sítio uma época, e a gente pegava os cavalos, brincava de bandido e polícia, e sempre nessa vibe de polícia. E cresci com essa ideia. Por isso que eu falo pra você que a vida muda muito, né? Porque daí eu fui trabalhar um tempo com meu pai nas obras, né? Meu pai construiu o que era antes o Espaço de Fato, né? Meu pai que construiu aquela obra ali. E eu trabalhei com ele ali naquela obra. E ali eu falei assim, não, vou fazer... A minha relação com meu pai, quando a gente morava junto, não era muito boa. Porque a gente era muito parecido. Pessoas que são muito parecidas, elas... Sempre, né? Dá aquele choquinho. Então, na adolescência, a gente começou a ficar meio... E aí eu fui trabalhar com ele na obra, aí veio na minha cabeça, não, vou fazer engenharia, porque assim eu agrado meu pai. Vou fazer engenharia. Comecei a fazer engenharia na EP. Num semestre eu peguei todas as DPs possíveis de todas as matérias, porque eu não entendia nada. Porque não era o que tinha no seu coração. Não era. Só que daí eu tinha feito meu pai gastar dinheiro. E eu não tinha coragem de falar pra ele que eu queria desistir. Aí eu escrevi uma carta. Eu tenho a carta até hoje. Escrevi uma carta. Não quero ser a decepção da sua vida, mas também não estou me fazendo de vítima, mas não é isso que eu quero. Quero fazer direito, porque eu quero ser... E aí, meu pai e minha mãe foi muito natural. Eles, não, tudo bem, você vai fazer e tal. E aí... Eles são bem compreensivos, né? Pelo que eu percebi. São bem compreensivos. Vamos chamar o Fê, que chegou aqui junto com a gente, para comprar o nosso atrasado. sofá, Deixa eu Fê? cumprimentar. Tudo Aqui bem? com a gente. Tudo Olivia, bem? Prazer. Prazer é todo meu. Que delícia. Viu? Gostoso. O Fê tá aqui com a gente. Fê, a gente falou com a história dela, da Olivia. A gente quis conhecer primeiro, né? Nossa delegada aqui de Piracicaba. Olha quanto poder. Sim, sim. Mas agora vamos falar um pouco sobre direitos das mulheres. Daí você não fez a engenharia, né? Conseguiu, daí você optou pelo direito. Optei pelo direito, mas nunca quis ser advogada. E aí, no último ano de faculdade, abri o concurso para escrivã da Polícia Civil.
Aí eu prestei para escrivã da Polícia Civil, só que demorou muito para chamar. Aí nesse meio tempo fiz curso de maquiagem, sou maquiadora profissional. Oi, sabe fazer maquiagem, por isso que ela tá legal. toda linda, gatona aqui, ó. Assim, não, faz tempo que eu não me atualizo, né? Mas eu fui fazer. Aí demorou um pouco para chamar. Aí quando chamou São Paulo. Aí eu tive que mudar para São Paulo com 26 anos. Minha mãe foi junto com o motorista lá me levar para São Ai, Paulo. que graça. Chorou o caminho inteiro de volta, Ah. porque tava deixando, porque minha mãe até hoje ela me Ai, chama de meu bebê. gente. Ai, meu bebê. Mas pra nós, É. os filhos são bebês, eu É. compreendo. Como que é o nome da sua mãe? Fátima. Dona Fátima, um beijão. Sim, são bebês nossos, sim. Eles não Ela entendem, fala. mas são. Meu bebê. Daí eu fiquei lá em São Paulo. Aí logo eu prestei para delegada, fiquei também em São Paulo, fiquei 3 anos morando em São Paulo, não gostava de São Paulo, assim, nada contra quem gosta, mas não gostava, sou do interior, gosto do mato, do Uma sítio, cidade pequena. não gosto de ficar tendo que esconder o meu R, né, porque, né, e lá eles tiravam mó sarro de mim, por causa Se tira aí, se tira. tiravam mó sarro de mim, tipo, eles me zombavam que eu tinha que dar sinal pro metrô parado. A primeira vez eu caí nessa, eu fiquei idiota lá na plataforma dando sinal. Aí eu tinha um senso de direção perfeito, porque como eu tenho hoje em dia, porque eu não falo direita e esquerda, eu falo pulseira e relógio. Eu tenho problema com isso daí. E aí eles me colocavam assim na rua e falavam assim: para que lado a gente vai, Olivia? Aí eu falava: para esse, então vamos para aquele. E realmente era o caminho certo. Mas foi uma experiência incrível. A gente morava numa casa com 13 escrivães de polícia. Ah, que legal. Aí também ia pra Villa Country. Nossa, não saía daquele lugar. Sertanejo também, olha lá. Gostava muito de sertanejo. Hoje em dia eu gosto menos, mas eu gostava muito de sertanejo. Vivia lá no Villa Country. Tinha um lugar que chamava Rancho do Serjão, que a gente ia também. Que delícia! Só balada sertaneja. Que legal, é bem raiz, gente, exatamente. Eu lembro até hoje que cada vez que eu ia para São Paulo, eu ficava mal, e cada vez que eu voltava, eu tava na Marginal, eu colocava Saudades da Minha Terra, aquela música de que me adianta viver na cidade. Sim. E aí eu ia o caminho inteiro pro interior chorando, porque eu quero voltar pro interior, quero voltar. Aí passei pra delegada, fiquei lá de novo. Aí fiquei lá no 77DP Santa Cecília, centrão de São Paulo, para Colândia lá. Você atuou lá em São Paulo também? Atuei como delegada, mas uma delegacia normal, assim, lá no 77. E aí um dia, eu já tinha pedido minha transferência, um dia eu estava trabalhando, o delegado me ligou, falou assim: olha, só vai vir 5 pro interior. Você é a 8ª da lista. Ai, Jesus! Só que tem uma DDM. A DDM em Santa Bárbara do Oeste, e a gente precisa de uma mulher. Já estava 8 meses sem delegada. Aí eu falei: nossa, Santa Bárbara do Oeste, DDM, porque quando você entra na polícia, você tem essa visão de que DDM não é polícia. Então imagine isso há 16 anos atrás, que a gente evoluiu muito na questão da mulher nesses últimos anos. E as DDMs eram conhecidas como Delegacia Castigo. Os policiais que eram mandados para lá eram policiais que estavam dando problema com corregedoria, que iam se aposentar. Então ou policial desarmado, ou policial muito velho, ou policial problemático. Então, e aí eu pensei muito, eu falei: será que eu quero trabalhar nesse tipo de lugar, tal? Só que a chance de ficar mais perto da minha família, que é charqueada, foi uma coisa muito assim. Aí eu fui para lá, fui assumir a delegacia. Eu não entendia nada porque pensa-se que o delegado só trabalha com crime. Não, o delegado ele é um gestor. Sim. Tudo que acontece na unidade é o delegado que faz a gestão. Pessoal, horário de pessoal, escala, viatura, a gente tem que olhar, se tem material para prestar contas de tudo também, né? A gente não trabalha com verba, mas a gente, assim, tudo que a gente é pedido para o almoxarifado, é registrado. Então tem uma parte muito grande de gestão. E quando eu fui para a DDM Santa Bárbara do Oeste, eu não sabia de nada disso. E aí eu cheguei com uma escrivã nova também. A gente não sabia nada. 16 anos atrás. Isso há 13 anos atrás. 13 anos atrás. 13 anos atrás. Em 2013 eu assumi Santa Bárbara do Oeste. Só que aí eu fui... Santa Bárbara do Oeste me acolheu muito bem. E tinha o Conselho da Mulher que, assim... Aí eu fui fazer parte do Conselho da Mulher, eu comecei a conhecer as mulheres que faziam parte do Conselho.
E uma que sempre me pegou muito é a Ione, que ela é pastora da Unimep, trabalhava lá em Santa Bárbara do Oeste, e ela é teóloga formada, tal, só que ela tem essa formação de trabalhar em defesa da mulher. Nossa, aí eu comecei a estudar o tema, e aí eu comecei a me apaixonar pelo tema, porque não é só a questão de direitos iguais, tal, é toda a construção da mulher na sociedade ao longo dos anos, a figura da mulher. Então, assim, foi um tema que para mim, falei, não, eu quero ficar nisso aqui. Foi onde você percebeu por que você foi parar em Santa Bárbara, né? Que você optou e deu certo, que é o que tocou seu coração. É exatamente isso, é o que tocou meu coração. E lá a gente fazia muita ação social, eu me envolvi bastante com essa questão. A gente fez o projeto de lei que depois foi para a Câmara e virou o projeto Anjo da Guarda da Mulher, que é a Patrulha Maria da Penha lá. Sim. Então a gente se envolvia muito com política também. Nessa época, quem era o prefeito de Santa Bárbara do Oeste era o Denis Andia, e a secretária de Assistência Social, a Cristina, era muito próxima da delegacia. Tinha a irmã Geni, que coordena a casa lá para mulheres vítimas de violência, que é uma coisa que nós não temos em Piracicaba, uma casa para abrigar essas mulheres vítimas de violência. Lá tem. Olha, então, a Santa Bárbara do Oeste, ela está anos-luz na frente, das políticas com relação a mulheres em Piracicaba, especialmente, né, nessa parte que o Denis Andia foi prefeito, e a gente conseguiu trabalhar junto durante 6 anos e fazer várias políticas públicas ali para a mulher. Então, e aí eu fui percebendo a importância do social além do policial. Mas lá também eu trabalhei eu respondia por delegacias de bairro, então a maior apreensão de tráfico de drogas foi feita pela minha equipe no plantão. A gente trabalhou. O primeiro caso que eu trabalhei foi um sequestro de uma criança no shopping de Santa Bárbara do Oeste. Nossa. 13 anos atrás. Eu peguei assim, eu tava crua de polícia, eu não sabia nada o que fazer. Foi um desafio. Foi um desafio, a gente achou a criança, tipo, 45 horas depois que ela tinha sido sequestrada. Na época saiu no Fantástico, tinha tudo em todo lugar. Então, essa oportunidade de trabalhar com mulher foi onde eu me encontrei na polícia. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade de vir para Piracicaba, que era um pedido muito antigo meu, porque eu moro em Piracicaba. Sou charqueada, mas fiz minha vida em Piracicaba. E aí, eu consegui uma transferência para vir para a DDM, só que eu trabalhava de assistente da doutora Mona Lisa. A doutora Mona Lisa ficou 17 anos à frente da DDM de Piracicaba. Poxa vida. E aí ela acabou assumindo outros desafios. Em 2024 eu virei a titular da DDM, já estou há 2 anos lá. E a gente tem implementado uma política assim bem agressiva com relação ao agressor, no sentido de, dentro do possível, dentro do que a lei permite, pedir a prisão do agressor, pedir busca, tirar mesmo essa arma desse agressor, procurar proteger essa mulher. Só que é muita gente. Sim, é muita gente. Ainda mais uma cidade aqui de Piracicaba, enorme. Piracicaba, no último censo, pelo que eu vi, tem mais ou menos 213 mulheres. Então, 213 mil. 213 mil mulheres. Sim. Então, você pensa, uma delegacia para atender 213 mil. Mais a metade da população da cidade. E são muitas denúncias por dia? São muitas denúncias por dia. Detalhe, denúncias de mulheres que tiveram a coragem de denunciar, né? Eu sempre falo isso, é um ponto muito importante que você tocou. Por que a gente não pode fazer estatística depois, só com base no que a polícia registra? Porque a polícia registra as mulheres que tiveram coragem de ir até lá. De lá. Eu atendo mulheres que são casadas há 20 anos e vão agora denunciar essa violência. Você vai falar pra mim que ela nunca sofreu violência nesse relacionamento? Então, por isso que eu acho muito importante esse trabalho de conscientização, esse trabalho. Eu sempre falo também em escola com as meninas, eu falo, apoiem umas às outras. Sim. Porque é muito difícil a mulher passar por toda essa fase sozinha. Então, quando ela tem alguém junto, quando ela tem uma amiga, crimes, por exemplo, sexuais, as mulheres têm muito receio de denunciar sozinha. Então, às vezes, elas vão na delegacia em 4, 5 mulheres, porque sofreram a mesma violência. É claro que o procedimento depois é feito de maneira individualizada, mas as orientações, elas são dadas de forma geral. Então, é muito importante esse trabalho que a DDM faz junto com a comunidade, de aproximar, de ir em escola. Para mim é super difícil ir em escola.
Ainda mais quando é adolescente. E é super legal isso da escola, a gente fala porque meu filho que falou quando viu que eu iria trazer a doutora Olivia aqui pra entrevista, falou, mãe, ela foi na minha escola, mãe. Todo mundo queria pegar o autógrafo dela, mãe. Falou, a olha nossa que legal as teleblogger. crianças, né? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando a menina, até depois da palestra que eu fiz lá, acabou virando um tumulto e as meninas tiveram que ir embora para as salas. E aí eu estava trabalhando, a investigadora veio e falou assim, doutora, a moça que faz faxina na minha casa, a filha dela estava na sua palestra e não conseguiu pegar um autógrafo para você. Ela perguntou se você autografa essa folha. Pois é. Aí eu peguei, mandei várias pulseirinhas para ela, tal. Depois ela fez uma cartinha me agradecendo. E tem sido muito legal. Se eu gravo um vídeo, eu falo assim, hoje eu tô meio triste. Gente, começa a aparecer flor, cookie, bombom. Olha, mas de mulheres, né? Que legal. de outras mulheres. É por isso que eu fico tão feliz. Sim. Não, você não pode ficar triste, porque se você ficar triste, você não vai conseguir ajudar a gente. Não, a gente precisa de alguém como você, tal. Então ficou, não é, que nem eu falei para você, não é sobre assim ter bastante seguidor, ter bastante visualização. Sim. É saber que o seu trabalho é um trabalho feito para fazer uma diferença na vida da Você tá pessoa. colhendo frutos isso, né? Exatamente. Eu estava falando para ela antes de você chegar, que muitas mulheres chegam na delegacia por meio de um vídeo meu. Eu estava lá rolando o meu filho, e daí apareceu uma delegada falando e tal. Aí eu vi. O Jurandir, outro Jurandir. Ai, menino, mas eu soube, cara. Esse Jurandir é um meme daquele programa Tapas e Beijos. Que a Fátima falava pra outra assim, tá sofrendo, se ainda estiver sofrendo por um Brad Pitt, mas tá sofrendo por causa de um Jurandir. Não fui eu que criei. Sim, já né? Mas popularizou aqui na Piracicaba, né? O meme já existia, mas tem gente que se sente ofendida. Fala, ai, por que Jurandir? Calma, gente. É o meme, gente. Calma. Exatamente. É o meme. E é uma coisa que daí acaba aproximando a criança também, adolescente Sim, também. fica mais legal. Então eu penso muito nas coisas que eu vou postar. Eu falo assim, isso aqui vai impactar na vida de alguém? Isso aqui é interessante alguém saber? Isso aqui, claro que eu tenho também meu lado de brincadeira, vou postar minhas gatas em casa, tal, porque as pessoas gostam de ver que tem uma pessoa normal atrás ali, uma pessoa que tem pai, mãe, tem uma família. Então eu gosto de mostrar isso, mas cada conteúdo é pensado, é estudado, a palavra que eu vou usar, a forma que eu vou falar, porque não adianta você saber tudo, você ser mestre e você não saber se comunicar. Sim. É verdade. Você usar palavras difíceis, você rebuscar o seu texto e a pessoa que está lá do outro lado não entender nada que você está falando. Poder tocar a pessoa que está ali vendo. Exatamente. E a gente sabe que hoje em dia o acesso à internet ele é muito fácil. Então eu acho que quando a pessoa vê o vídeo, entende, é ali que eu já ganhei, porque eu quero me fazer compreensível, mesmo com o meu sotaque, mesmo com meus tipo, né? Porque quando você vai falar em juridiquês, né? Data vênia, Vossa Excelência e tal. Mas quando você tá na delegacia, cara, é palavrão. É normal. E eu falo muito palavrão, tenho que me policiar até nas palestras. Verdade? Falo muito palavrão. Palavrão me representa. Assim, nada como soltar. com a palavra F, nada como um FDP, nada como, sabe? Que top! Exato, nada como você poder se expressar livremente, né, da maneira que você, né? E assim, na DDM, para mim, isso é muito natural. Por isso que eu não gosto quando os homens vêm e falam, mas aprende, sim. Eu sento com o homem, eu ouço toda a versão dele. Se ele fala assim pra mim, tem mensagem no celular, eu vou lá, eu pego o celular. Verifica tudo, eu sou, sabe, claro que é uma delegacia de defesa da mulher. Sim. A gente sempre tem, a lei dá um valor especial à palavra da mulher, mas também não tô lá para praticar injustiça. Sim. Eu não tô nem eu posso falar para você que eu nunca aprendi o inocente. Nunca aprendi o inocente, porque tem o cara que não cometeu violência doméstica, e tem o cara que acha que cometer violência doméstica não é um crime. Tá? Que ele tá acostumado, é normal. Ou que faz e tem a opinião de achar que não foi uma violência, né? É muito comum você prender eles e falar assim, mas eu não sou bandido? Por que você tá me prendendo? Vai prender bandido, aí você vai olhar a mulher, tá com o olho desse tamanho. Sabe? Então, assim, tenho certeza que eu nunca aprendi o inocente.
E não só a violência física, mas a moral também, né? Porque para chegar na violência física, a mulher já sofreu vários tipos de violência, eu tenho certeza. Assim. Só que às vezes Começou ela não com uma percebe. alteraçãozinha de Sim. voz e foi virando uma boa de neve, E né? vai virando um negócio assim, do tipo, mas não adianta se você quiser largar de mim. Quem vai querer ficar com você? Você tá feia, tá velha, né? Um Quem rebaixo marca? de autoestima, um Sim. negócio assim que. Aí parece que ela só percebe a violência quando é uma marca que é deixada no corpo dela. Daí. Aí ela vê, aí ela fala, isso aqui é violência, mas não é. Quer dizer, mas tudo que ela sofreu antes também é. Existe um fazia histórico parte, muito né? longo, né? Sempre existe, assim. Porque as mulheres às vezes têm dificuldade de reconhecer, de diferenciar o que é o ciúme do que é o controle, do que é uma preocupação e do que é um isolamento. Sim. Não, ele tem ciúmes de mim, olha que bonito. só, Ele é não quer que eu saia com bonitinho. essa roupa porque ele tem ciúmes de mim. Ele não quer que eu fale com a minha família. Porque a minha amiga é muito baladeira. Porque... red flag. Sinal vermelho. Começa com isso, Sabe? né? Ciúmes é uma coisa normal. Uhum. A gente sente não só do parceiro. A gente sente, às vezes, de uma várias roupa. coisas, sim. Né? Você tem, às vezes, tem o ciúme das minhas coisinhas e tal. Mas essa posse, esse sentimento, né? Porque a mulher mata o homem, mas eu nunca vi um homem ser morto pela roupa que ele tá usando, por ele querer deixar o Exatamente. relacionamento. O homem nunca morreu por ser homem. Sim. Exato, e tem essa diferença que as pessoas ainda têm dificuldade de entender. A mulher, ela... mas por que ela continua nesse relacionamento abusivo? Aí quando você vai ver a manchete, mulher foi morta por tentar deixar marido. Mulher foi morta porque não queria retomar a relação. Mulher foi morta porque... Diz né? Simples não. Exatamente. Por um simples não. Então eu falo que ser mulher, né, carregar com a gente toda essa responsabilidade de quando a gente sofre uma violência, fazer a pessoa entender que não fomos nós que causamos. Eu não tenho que me preocupar com a roupa que eu vou sair de casa, mas hoje em dia eu tenho. Eu não teria que me preocupar a hora que eu saio da minha casa, porque o homem ele não se preocupa, o máximo que ele vai se preocupar é um assalto. A gente não, a gente teme mortalmente uma violência sexual. A gente fala que prefere ser morta do que sofrer uma violência sexual. Exato. Então a mulher ela não pode ir e vir a hora que ela quiser, usar a roupa que ela quiser, porque corre o risco de acontecer alguma coisa e ela ainda ser julgada pela roupa que ela está usando. Se ela vai beber, ela precisa se controlar, porque, né? Não, é feio, bebeu demais. É feio, Sim. bebeu demais, e aí tem sempre um outro que pode aproveitar dessa situação dela, né? Então eu sempre falo. E isso é em todos os ambientes e não exige nem a questão da bebida. É dentro do ambiente de trabalho, é dentro, em qualquer lugar. É o que eu falo, assim. Eu sou uma pessoa muito impetuosa. Né? Eu tenho 1,80 m, eu falo alto, eu gesticulo muito, mas isso é meu. Isso é uma característica minha. Mas aí quando eu me imponho e quando eu falo alguma coisa, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu não sou uma pessoa forte, afirmativa, que tem certeza do que está falando. Eu sou uma pessoa que tem um gênio forte. Eu sou difícil de lidar. Isso quando eu não sou a louca. Né? A louca não deixa a gente falar, tá sempre falando e tal. Enfim. Mas então ser mulher, assim, é crescer tendo que se preocupar com coisas que um homem não tem que se preocupar normalmente. Nessa dificuldade. Exato. Fê, tem alguma perguntinha assim? Eu tenho várias perguntas, na verdade. Ai, meu Deus! Né? Primeiro, como que eu conheci a Olivia? Eu conheci ela dançando Taylor Swift. Foi um vídeo que apareceu, assim, pra mim. Ela acabou de falar que era super maravilhosa dançando Taylor Swift. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu vi a delegada, eu falei, ela impõe ainda a dança Taylor Swift. É duas coisas maravilhosas. Eu amei. As Friendships Bracelets tá maravilhosa. Eu vou dar pra vocês depois também. Mas eu fiz esse vídeo, por quê? Porque eu tava fazendo uma campanha da arrecadação de cesta básica na delegacia. Aí eu falei, se eu alcançar X número de cestas básicas, eu vou fazer porque foi uma coisa que eu nunca fiz. Foi um desafio, então. Se você olhar, eu nunca fiz. E aí o que aconteceu? Os meus amigos, eles começaram a levar cesta lá só pra ver. E aí a guarda civil, os guardas civis, aí eles começaram a contar, falta 15. Aí ia lá falta 14. Aí daqui a pouco um advogado
falta... Quando eu vi, fizeram. Eu tive que dançar, gente. Eu tive que dançar. Eu fiz né? Eu fiz The o Fate of último Filha, não álbum. foi? O último álbum é The Life of a Showgirl. Aí eu fiz uma camiseta The Life of a Delegada. Porque daí eu falei, tem que ter tudo. E aí eu gravei, morri, pelo amor de Deus, porque eu sozinha, né? Eu falei, vou fazer sozinha. Mas foi muito bom no vídeo, inclusive, se colocar um trechinho, eu acho que na edição dá pra colocar, Sim. ela com a cara séria, assim, aqui, ó, e dançando, foi muito bom. É justamente pra mostrar para as pessoas, assim, que a gente é uma pessoa comum, sabe? Exatamente. E daí, mas eu dancei por uma outra causa, né? E daí eu falei, E uma causa linda, pra inclusive. dançar de novo, a gente... Eu sempre fazia fazia campanha, assim, na delegacia. Vai dar uma palestra, a pessoa fala assim, vou te pagar em dinheiro. Eu falei, não, compra fora da geriátrica para tal lugar. Muito lindo. Olha, Fiz Muito um lindo. aniversário, eu fiz um aniversário agora e o meu presente que eu pedi, cesta básica. Porque eu tenho muita coisa, gente. Eu tenho muita coisa. E não falo assim, eu não falo nem de coisa material, eu tenho muita coisa. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho um emprego que eu amo, eu tenho saúde, eu tô viva, eu tenho muita coisa. Claro que eu gosto de perfume, de roupa, de maquiagem. Quem não Quem gosta? não, né? Exatamente. Ser humano. Quem não gosta? Exatamente. Mas aí eu fico Maravilhoso. pensando, ao invés da pessoa gastar dinheiro com presente pra mim, porque é até difícil comprar presente, né? Hoje em dia, você fala, né? A pessoa compra uma cesta básica, eu compro um leite, eu compro né? Fiz também uma palestra que a gente arrecadou itens de higiene íntima. Então, a mulher que vai lá no banheiro da DDM tem uma caixinha com absorvente, com pasta de dente. Daí tá escrito lá, pega o que você achar necessário. Olha, já pega. Então, a gente faz bastante iniciativas assim, para humanizar e para, né, o trabalho ficar menos pesado também, né? Que interessante, né, Fê? Muito, muito incrível. Mas fora toda essa questão, né? Querendo ou não, a Olivia ela saiu simplesmente do seu cargo e falou, não, vamos lá, vamos conscientizar. Isso abriu brecha também para muitas pessoas, querendo ou não, vir se obsidiar também, né? Eu passo bastante, eu tenho bastante hate na rede social. Sofre bastante com hate. Sempre, mas sempre de homem, de perfil fake. Não tem coragem de mostrar a cara. Dando algum assédio, alguma coisa assim também, Tem né? a questão do assédio, eu já recebi foto de órgão genital também. E eu sempre falo isso, porque eu falo assim, se eles fazem isso com a delegada, imagina que a mulherada tá passando por aí. Sim. Então é um termômetro, você fala, nossa, não devia falar isso, porque você devia mostrar que você é forte, as pessoas te respeitam. Não, pelo contrário. Quando eu abro isso, eu mostro que, apesar do cargo, apesar da minha postura, que não abro, né, de nenhuma forma facilito o assédio, tem pessoas que vão lá, me assediam, tem pessoas que falam que me amam, tem pessoas que vão lá e já falam, delegada, essa delegada é alienada, ela só vê o lado da mulher. Então, assim, é bastante. Por exemplo, operação policial. Olha o jeito que essa delegada corre, kkk. Aí eu fui lá, mostrei pro bonito, falei, olha, teve um ano que eu fui 3º lugar na corrida do 15 na minha categoria. Então, melhor resposta não existe. Acho que eu consigo correr um pouquinho, sabe? E aí, o jeito que você segura a arma. Tem um vídeo dela lá atirando também, viu, gente? Não, daí eu atirando já venho falar, olha, eu se fosse você, mantinha o braço... Cara, eu não acredito que tem. O objetivo é atirar o alvo. Quando você tá na rua, numa ocorrência policial, você não vai ter tempo de fazer parada, visada, né, posição, né? Você não tem tempo, você tem que levantar sua arma e atirar com a mão esquerda, com a mão direita. Ali, né? Então, quando a gente vai treinar, a gente até tenta, mirar mais o alvo, porque é um treino. Sim. Mas não tem, assim, o que falar de, não, a postura tem que ser essa, a postura tem que ser aquela, segura um pouco o tranco da 12, porque você não tá segurando direito. Ai, gente, eu falo, gente, tô há 16 anos na polícia, nunca dei um tiro de acidente, nunca... E muito homem já fez isso. Muito homem, inclusive, que trabalha em grupo especial da polícia já fez isso. Poxa vida. Entendeu? Mas tem que te criticar você, porque você é mulher. Tem que achar o meio de criticar, assim. Me falaram até que eu tava armando ocorrência. Eu falei, gente, tá aqui, o cara tá preso, a ocorrência aqui. Porque tem um delegado que armava ocorrência, né? Bateu na mulher recentemente, é candidato muito capaz de ser eleito, né? Então a gente tem, infelizmente, esse tipo de coisa. Infelizmente. Mas ali não. Ali a ocorrência surge,
né? E a questão dos maus tratos de animais não é mesmo atribuição da DDM, mas Eu vi que você participa também, né? porque quando são situações assim que, é muito difícil você trabalhar com a causa animal, porque eu falo, o cara, a mulher que praticou maus tratos, você joga na cadeia. Quando você manda um animal, É verdade. o que você faz com o animal? Então as pessoas às vezes colocam assim, viu, doutora, tem um animal, um cachorro tal. Eu escrevo assim embaixo, eu resgato, você fica com ele? Ah, não posso, porque eu já tenho tal. Eu também não posso. Sim. Os 2 gatos que eu tenho na delegacia é de resgate. E meus funcionários já falaram, se arrumar mal um gato aqui, a gente vai ter que sair funcionário, porque os 2 gatos dá trabalho. Porque eles comem, dá trabalho, você fica preocupado, veterinário e tal. E aí eu tenho 2 na minha casa que também são de rua. Minha família toda é gateira, todo mundo tem gato. Eu ia falar agora, gateira. E todo mundo tem gato de rua. O Fê também é, né, Fê? Ai, eu sou. Nossa, demais. E você tem gato? Ah, eu tenho 2. Sim. Eu tenho uma fêmea e um macho, inclusive, que não sai do meu ombro. Mas o macho é mais tranquilo, né? Nossa. Eu tenho 2 fêmeas que, pelo amor de Deus, Ai, parece a que eu joguei fêmea. pedra na cruz. Mas a dificuldade de fazer o resgate é esse, porque é uma vida, Sim. né? Você precisa continuar, né? E muitas vezes você resgata bicho idoso, Exato. bicho doente. Infelizmente, a gente é muito carente dessa falta de estrutura, tanto para a causa animal quanto das mulheres, como você estava Sim. dizendo, né? Sim, e uma coisa está Do interligada acolhimento. à outra, assim, porque você pode ver, o homem que maltrata, até existe esse tipo de violência, que a gente chama de violência simbólica. Sim. O homem maltrata o animal para atingir a mulher. Então, muitas vezes, em relacionamentos assim, é a teoria do elo que a gente fala. Pode ver, a mulher sofre violência, o animalzinho da família também está passando por alguma situação. E tem também aqueles casos em que você acolhe a mulher e a mulher tem um animalzinho de estimação. E ela já é obrigada a ter essa ruptura de sair de casa, de ir para um acolhimento. Sim. Aí ela não pode levar o bichinho dela, sabe? Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais essas políticas públicas de abrigamento da mulher, de... Eu não gosto dessa palavra, mas é empoderamento no sentido de dar uma renda, ensinar uma profissão. E não, gente, ensinar corte, costura, bordado, porque... Não somente isso. Não somente isso. Ensinar tecnologia, ensinar logística, ensinar, né? Como eu disse no começo, cargos de liderança também. Cargos que fogem do óbvio, de profissões que a gente fala que foram feitas para mulheres, né? Então eu tenho muitas ideias assim na minha cabeça. Tirar esse machismo estrutural, na verdade, Exato, né? exato. E desconstruir isso e elevar o poder feminino. Mas é o que você fala, é da estrutura, é da sociedade. É estrutural. Por isso que eu dou palestra em escola. Por isso que importante. mesmo não sendo muito adepta a adolescentes, porque, né, eu já fui uma adolescente, então quando eu vou dar palestra, eu fico vendo a Olivia ali, que não ia parar de falar, que ia ficar mexendo no celular. Exatamente. Só que eu vejo neles uma possibilidade de mudar o que a gente vive, para que eles cresçam com uma ideia diferente, para que eles não cresçam achando que a mulher é um objeto, para que eles não cresçam achando que o lugar de mulher é na cozinha, não, para que eles cresçam achando que a gente tem os mesmos direitos, porque ninguém está pedindo mais que o homem. Sim. A gente quer ter os mesmos direitos, ganhar os mesmos E salários. fazer por merecer. Exatamente. A gente não quer ir numa entrevista de emprego e virar e falar assim, tá, mas quem vai ficar com seu filho? Porque o homem não é perguntado. Não. Você não pergunta para um homem, quem vai ficar com seu filho? Você tem filho pequeno? Tá na escola? É uma das primeiras perguntas. Para a mulher. Né? Sim. Para o homem, não. Por quê? Não. Porque já se deduz que quem cuida daquela criança é a mulher. E aí a mulher perde oportunidade no mercado de trabalho. Sim. As empresas acabam contratando homens, porque mulher gesta, mulher, né? Sim. Tem licença maternidade, Esse dia mesmo eu conversei com um empresário do setor, né, metalúrgico. Falei, nossa, por que você não contrata? Porque meu pai tinha comentado que tinham contratado mulheres, porque mulheres são mais cuidadosas com equipamento. Elas lidam melhor com o equipamento ali que elas têm que usar para fazer, enfim, as ferramentas. E aí eu perguntei para essa pessoa, falei assim, você já contratou? Ah, contratei, mas deu problema. Eu falei, por quê? Ah, porque os caras, você sabe, os caras é complicado, né? Homem é complicado. Aí os homens começaram a dar em cima delas, tal. Eu falei, você não tem um compliance na sua empresa? Mas é muito difícil, tal. Então, assim, é mais fácil demitir as mulheres do que ensinar o homem que não é para ele no local de trabalho, lá é trabalho,
a mulher está trabalhando, o que Tá acontece igual. fora lá não é problema de ninguém. Então é muito essa cultura hoje em dia. Sim. precisa mudar Então, isso. é isso que eu acho que a gente tem que mudar. A gente tem que dar oportunidade para mulheres, a gente tem que dar espaço para mulheres. Né? Ninguém está querendo aqui, não, vamos dominar o mundo, vamos. Né, vamos. É uma questão de equidade. É uma né, questão Olivia? de equidade. sim, Né? A de gente vê direitos. até. Eu tinha um professor no mestrado que ele falava isso. Ele falava assim: as melhores alunas do curso de Direito são as mulheres. Mas quando eu vou no judiciário, quando eu vou na delegacia, quando eu vou no Ministério Público, a maioria é homem. O que acontece com essas mulheres no meio do caminho? Por que elas não chegam nesse cargo? Porque provavelmente optaram por ter um filho, não conseguiram né, fazer a maternidade dar certo com os anseios de estudo e tal, e se anularam e a gente acaba tendo os lugares ocupados mais por homens mesmo, naturalmente. Felizmente, é a realidade que está acontecendo. Porque nós, mulheres, vamos incentivar nossas filhas, já desde pequenininha, já ter essa questão dela querer ser o que ela deseja realmente ser, né? Exatamente. Gente, o tempo tá meio corrido, então eu já tenho que ir pro ping-pong da cá já, senão... Não! Imagina, mas aqui, ó, a gente vai marcar outras vezes, né, Fê? Com E certeza. trazer mais, que a gente quer saber Que mais. conversa maravilhosa. Escutar Né? muito Taylor Daí a gente Swift, vai com falar só dos certeza. álbuns da Taylor Swift. Sim, ó, já Olha tá que eu tenho combinado. assunto, viu? Você gosta dela? Amo Taylor Ele é Swift. fã também, A ela. gente vai explicar por que ela gravou os Taylor's Version. A Ai, gente vai explicar toda a posição dela de Explicar empresária na indústria o The Tortured musical. Poets Department É o meu cabo a rabo. É o meu preferido. Ai, eu também. Black Dog. Ai, Nossa, gente, Down Bad. Down Bad. Nossa. Ó, já tá marcado e I Can Do It, My combinado. Broken Heart, Ai, perfeito. às vezes eu coloco essa daí quando eu tô triste na delegacia, porque sim. eu consigo fazer isso até com meu coração Continuo, partido. exato, continuo produtivo. Ó, tá vendo? Ó, certinho, combinado. Então vamos agora pro ping-pong da cá. O que é delegado ping-pong da cá? Não pode pensar muito. É na pressão. Eu vou fazer uma pergunta, é papum, você já responde. Tá bom? Bora lá. Café ou chá? Café, Praia ou campo? Nova York. Livro ou filme? Musical, Hamilton. Ou música, Taylor Swift. Razão ou omissão? Emoção. Casamento ou solteirice? Solteirice. Um medo que ninguém imagina. E eu não vou falar porque vão usar isso contra mim. Então eu vou falar que eu tenho medo de sapo. Eu vou falar que é o meu maior medo. Entregar o jogo! Eu não tenho medo nem de bandido, mas tem um bicho que eu tenho tanto medo que se a pessoa jogar em mim, eu saio correndo. Então, Ai, não pode é. vir bandido armado pra minha frente. Será que é igual eu? Será que é barata? Não, barata também eu não tenho medo. O Fê é borboleta. O meu é borboleta. É. Tem pavor de borboleta. Gente, isso é tão lindo. Não me coloca uma borboleta na frente. Um sonho. Conseguir alcançar mais pessoas com o meu trabalho e fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente das mulheres. Um defeito. Teimosia. Uma qualidade sua que ninguém imagina. Que ninguém imagina. Eu não tenho eu sou uma pessoa que tem dotes especiais, culinários, tal, mas eu tenho um coração muito grande, assim, e não tenho vergonha de dizer isso, assim. Eu tenho uma empatia pelo ser humano muito grande. Eu às vezes, quando eu não estou num período bom, se eu vejo um morador de rua, eu choro. E não tenho vergonha de ser. Não tenho vergonha de ser. Lindo. Então é isso aí. Uma palavra para definir justiça. Equidade, igualdade. Uma palavra para definir sua trajetória. Eu posso dizer que esforço. Eu nunca fui a mais inteligente da turma, nunca fui, mas eu sempre fui a mais esforçada, a mais dedicada. Dedicação. E agora, para as mulheres que estão te vendo ali do outro lado, falam assim, eu quero ser igual a delegada doutora Olivia. Qual o conselho que você dá desde agora? Não ter vergonha de ser quem você é a primeira coisa que eu aprendi isso depois de velha. Insistir em ter uma profissão. A gente vive uma onda de desinformação, de não precisa ter faculdade, abre uma startup e tal, só que a gente não vê
Quantas pessoas fecham startup todo dia, quantas pessoas fecham empresa. Estudo é necessário, faculdade é necessário, ensino público, educação é necessário. Então, se você unir a vontade de ter as coisas, você tiver paciência para esperar para ter as coisas, não tem como dar errado. Pode não acontecer na hora que você quer, no momento que você quer, mas não tem como dar errado. Trabalho define resultado. Então, é esforço, é dedicação. Uma hora chega. Olha que conselho de Que ouro lindo. que vocês ouviram agora da doutora Olivia Fonseca. Fê, considerações finais? Cara, só considerando isso aqui que a doutora Olivia falou, doutor, já vou chamar de doutora. Não, pra falar. Delegada, gostoso. Aonde você acredita que a sua energia esteja indo e acredita num resultado possível, deposite. Você vai ter o retorno possível. Que coisa mais Parece linda. meio piegas, mas é verdade, gente. É Aonde verdade. você deposita. Então, essa e não energia. existe outra forma de vencer na vida, honestamente, a não ser pelo estudo, pela dedicação. Exato. A gente que vem de família humilde, não vamos descobrir algo que vai te deixar rico. Eu sempre falei, nossa, queria tanto ter uma ideia, ficar rica dessa ideia, mas não sou. Como toda história é, não né? Ah, tive uma ideia, olha, fiquei tive rico. uma ideia, veio disso aqui, agora fiz. Não. Mas eu sempre me vi como delegada de polícia e chegou, eu consegui. Entendeu? Eu falo, né? Nova York, porque agora eu consigo. Sim. Agora eu consigo. A Olivia de 20 anos estava lá, sonhando. A Olivia de 22, 23 anos estava vendo as irmãs sair para balada e não ia mais para balada porque estava em casa estudando. Estudava de sábado, estudava de domingo, porque eu via a longo prazo. Eu sabia que ia ser um longo caminho. E hoje eu olho para trás, eu tenho 16 anos de carreira, eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo, porque eu consegui, né, aproveitar a vida e ter o estudo e ser o que eu quero ser. Né? Eu consegui realizar o sonho da Olivia menina. O que vier agora é resultado do meu trabalho. Eu já não tenho mais assim um sonho, porque eu acho que sonho, a gente tem que ter um ideal, não um sonho, mas um ideal de vida. Sim. Ideal eu tenho, propósito eu tenho, Sim. senão eu estaria parada agora, mas propósito eu tenho muito. Que lindo. Que lindo, né, gente? Delegada, fala mais uma vez, delegada, tão gostoso falar delegada, Olivia, minha Deleblogger. amiga. Muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, é uma honra. E deixa eu já aproveitar aqui. então, passar uma pulseirinha para cada um. Ah lá, ó, já tô ganhando Ganhei aqui, uma ó. friendship bracelet. Da conscientização da DDM. Perfeito. Olha lá, todo mundo de Ah, uma friendship bracelet. Pulseirinha. Vou mostrar aqui, ó. Ah, pulseirinha. Pulseirinha, todo mundo. Que chique. E dá também uma lembrancinha, também um mimo dos cheiros e efeitos, artes em concretos, que mandou também a nossa querida delegada. E muito obrigada. Tá convidada a vir mais vezes Com aqui, toda certeza. né? E gratidão, gente. Um beijão pra você que acompanhou a gente até agora, né? E acompanha a gente nas redes sociais, no YouTube, cortes no Instagram. Tamo junto sempre. Beijão. Até mais, até a próxima.